matrícula, livro, fardamento, não é? Aí a gente diz, meu Deus, nada disso mudou. Mas o que mudou muitas vezes foi a realidade financeira devido à pandemia. Esse endividamento aumentou muito depois da pandemia e é que muita gente perdeu o emprego ou teve a questão salarial adequada à situação, redução de hora de trabalho, diferença nas comissões, enfim. Algumas contas não puderam ser pagas. Nem porque você é um mau pagador, não é? Mas porque a sua renda diminuiu, o dinheiro diminuiu. Só que o que acontece é o seguinte, a dívida existia. Se eu deixo de pagar, as restrições vêm junto. Então, a gente decidiu trazer esse assunto aqui para o nosso quadro Eu Tenho Direito, essa roda de conversa que a gente vai ter, não só com a nossa colunista Sheila Sodré, mas também com o advogado Cláudio Madruga, para a gente entender o aspecto jurídico de ser um devedor. Roda a vinheta. Conosco, Sheila Sodré. Oi, Sheilinha, boa tarde. Oi, amada, boa tarde. Como eu já adiantei, ela convidou o advogado Cláudio Madruga. Oi, doutor Cláudio, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Vamos começar por Cláudio, porque ele é o convidado de hoje, vamos né? dar as honras, porque o assunto precisa. Ó, Claudinho, é o seguinte, muita gente não paga, não é porque não quer ou porque é mal pagador. É porque, literalmente, a situação financeira das pessoas se desestabilizou. Então, pessoas que dependiam de comissão, que dependiam de vendas, as coisas se inverteram. E aí, dever é um crime? A pessoa pode chegar a ser presa? De fato, a gente passou por um ano difícil, um ano que muitas pessoas perderam empregos, que muitas empresas foram fechadas. Isso que acabou que houve demissões em massas e, consequentemente, diminuiu a renda da família. E, por consequência, houve muitas inadimplências que acometeram muitas inscrições em Serasa, muitas... SPC, né? Exato. Nome negativado. Mas aí a pessoa pode chegar a ser presa porque deve? É uma dúvida que muitas pessoas têm, de forma equivocada, que atualmente a dívida não gera prisão. Tá. Então... A única dívida que gera prisão é a da alimentos. Ah, tá. Sei não, o Estado já estava querendo prender por falta de pagamento também de ICMS. O povo está querendo ampliar essa regra. Sério, Sheila? Sério? Mas ainda não está aprovado, ainda não. está lá nas jurisprudências da vida sendo discutida. Mas, a priori, prisão por falta de pagamento só de pensão... Só alimentício. Gênero alimentício. Mas é isso. Mas existem outras implicações, exatamente, né? Aí é onde a coisa começa a complicar realmente, porque você começa falando na abertura de uma coisa interessante, que é o devedor eventual. Porque nós temos aquela ideia mesmo, poxa, uma coisa que aparentemente cresceu muito é esse, devedor eventual, né? Não é alguém que é premeditado, ele pensa, ele realmente frauda o credor, a gente está falando de alguém que realmente está sem poder pagar e aí vai, né? Existe essa situação que esse cenário nos trouxe. Então, como saber administrar? Porque hoje em dia, a maioria de crédito, de tudo, depende de um cadastro limpo, depende do seu score, que a gente já trouxe alguém aqui para falar sobre score, né? Então, a grande preocupação é exatamente essa, doutor Daniel. A gente sabe que os 5 anos é o tempo da dívida para ela poder ficar no cadastro de proteção ao crédito. Realmente tem sido respeitado esse prazo de 5 anos de restrição? Vamos lá. Quando uma pessoa está devendo, o credor ele pode protestar esse título, ele pode levar a uma negativação do nome perante o Serviço de Proteção ao Crédito ou buscar essa cobrança judicial. Quando se busca a negativação no Serviço de Proteção, em regra, pode passar essa dívida inscrita pelo período de 5 anos desde a data do vencimento. O nome fica lá para que outros credores, outras empresas que forem realizar transações com essas pessoas, elas possam consultar e ter acesso, saber se aquela pessoa é um bom pagador, se é um mau pagador. Após esse período de 5 anos, a dívida some do sistema, mas isso não implica que ela está paga. Ou seja, com a instituição, vamos pensar aqui na loja Sheila Sodré. Opa, tá? já gostei. A loja Sheila Sodré. Aí a loja Sheila Sodré vende lá plantas. Gosta de planta? Vende plantas. Aí você foi lá, fez o jardim vertical da sua casa, comprou tudo, deu R$1.000. Você pagou a primeira parcela de R$100, dividiu em 10, precinho baixo. Aí no segundo mês o marido perdeu o emprego, o menino adoeceu, não sei o que lá, o carro, o bebê quebrou, bateu. Resumo, não conseguiu mais pagar. Então, passados 5 anos, sai do Serviço de Proteção ao Crédito, o meu nome, devedora da Sheila Sodré, mas na instituição, na loja dela, eu não posso comprar porque eu estou lá devendo. É assim?
Exato. Muitos existem, como é que podemos explicar? Um sistema interno de acompanhamento para que não volte a vender para aquele mesmo devedor que outrora deixou de pagar. Então, ou seja, Sheila, essa pessoa que deve a você, ela não vai estar constando lá no SPC, no Serasa, mas com você não pode comprar, né? Exatamente. Agora, a grande questão, você fala assim, Fê, tudo bem, não vou comprar mais, mas uma das coisas que a gente esquece é que essa empresa, a Sheila Sodré, empresa de plantas, ela pode, por exemplo, acionar a justiça para cobrar isso judicialmente, ou posso também, que aí é importante que você nos diga, contratar, Fê, um escritório de advocacia, que é o que é muito utilizado hoje em dia, para fazer cobrança dessa dívida. Aí a pergunta é, existe um tempo para que essa empresa nos cobre, que fique ligando, que fique nos pressionando? Como é essa ligação jurídica? Quais são os limites dessa empresa ou desse escritório para fazer essas cobranças extrajudiciais? O primeiro ponto é que o credor ele não pode ultrapassar o limite da boa-fé na cobrança. Ele tem que agir com senso. Eu não posso enxurrar de mensagens, eu não posso o tempo todo ficar realizando cobranças de forma a deixar um mal-estar na relação com o cliente, com o consumidor. Então, após esse período, embora a dívida esteja retirada do site do Serasa, do Serviço de Proteção ao Crédito, pode-se buscar ajuizamento de ações, a depender do tipo de cada dívida, de acordo com o prazo de sua prescrição. Existem dívidas que prescrevem com um período de 1 ano, outras com um período de 2, outras com um período de 3, a depender de cada situação em específica. Portanto, não obstante, embora se retire do site da restrição do Serviço de Proteção ao Crédito, mas nada impede que se busque a cobrança judicialmente. Ou seja, a pessoa pode continuar recebendo essas mensagens, tá? E como a doutora Sheila bem pontuou, pode-se realizar. Muitos realizam o quê? Transferências de crédito. Uma instituição vende a uma determinada empresa que se incumbe exclusivamente em realizar aquela cobrança. Ou buscam também o escritório de advocacia para interpor essa ação judicial de modo a compelir o devedor a realizar a cobrança. Nem Cláudio, nem Sheila estão liberados. Eles vão continuar aqui conosco, porque você vai ter a possibilidade de esclarecer sua dúvida. Manda para cá, 98893-3999. Você manda sua dúvida para cá e a gente vai tentar entender o que aconteceu. Não precisa nem dizer, só conta aí. Não precisa dizer porque deixou, porque o marido... Não, a situação, né, pra a gente já tá supondo que o negócio ficou complicado. Mas aí manda a dúvida para cá pra gente conversar direitinho. A gente vai falar também daqui a pouquinho sobre as implicações. Quando é que você... Porque muitas vezes você paga, negocia com a empresa e o nome continua lá no Serviço de Proteção ao Crédito. Como você ter acesso a essa documentação para acionar judicialmente? Então a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Agora é o seguinte, a minha enquete, que é justamente saber de você. Você já deixou de pagar alguma dívida? Naquele momento de aperto, você teve que escolher entre uma conta e outra? Responde lá pra gente, 98893-3999. Aí você responde o seguinte, hashtag sim ou hashtag não, porque a gente vai justamente, pode ser honesto, que não vai aparecer seu nome aqui não, tá? E é o que vai acontecer. A gente só quer entender como é que já aconteceu a situação financeira aí dos nossos telespectadores, porque assim como todos nós na vida, muitas vezes a gente tá com o pensamento quando adquire um bem, quando faz uma compra e de repente vem a vida, e muda tudo, não é? Então, acontece. 98893-3999, hashtag sim ou hashtag não, tudo juntinho. Agora é o seguinte, um dos cantores